E aí, meu povo, bora lá para mais uma aula. Gente, direto ao assunto. Aqui é assim, vocês sabem. Olha para cá, reino protista. Algas é o tema da nossa aula. De início, dizer a vocês o seguinte, pessoal. Aquele modelo de classificação biológica lá, o modelo dos 5 reinos, proposto por Robert Whittaker. Esse meu inglês é ruim, eu vou falar em português, o Whittaker. Esse modelo ele coloca o reino protista como tendo dois grupos, o grupo das algas e o grupo dos protozoários. E aí, gente, o que é que acontece? Nessa aula a gente vai só estudar algas, na próxima aula somente protozoários, perfeito? Lembrar que existe uma polêmica, uma crítica partindo do pessoal da sistemática moderna em relação a esse modelo dos 5 reinos. Por exemplo, sobre o reino protista, eles defendem que uma categoria taxonômica como reino, ela deve ser monofilética. Isto é, os seres que compõem esse reino precisam ter um ancestral em comum. Acontece que eles entendem que, pela relação de parentesco evolutivo, este reino aqui, ele possui algas e protozoários contendo ancestrais diferentes. Então eles não, o reino aí ele não é monofilético, ele é polifilético. Então essa é a crítica que esse pessoal faz. Mas independente disso, gente, vamos estudar as algas e entender as características gerais. Depois a gente estuda os protozoários, beleza? Então olha para cá. Características gerais das algas, vem comigo, olha só. Onde elas vivem, o hábitat. Ambiente aquático, podendo ser de água doce ou água salgada, e ambiente terrestre. Mas esse ambiente terrestre, por exemplo, no solo ou então em rochas, no tronco de árvores, neste ambiente é necessário que haja umidade. Tá aqui, ambiente terrestre úmido, atenção aí. Podem ser unicelulares, como também podem ser multicelulares. Os unicelulares nós chamamos de microalgas ou algas microscópicas, perfeito? Já as multicelulares são seres visíveis, macroscópicos, visíveis a olho nu, e são parecidos muitas vezes com as plantas, como se fossem umas folhas, tem uns ramos, umas ramificações, mas não são plantas, perfeito? E aí, o corpo, atenção aqui, dos multicelulares, nós chamamos de talo. Então, o que é o talo? É aquela alga ali, é aquele organismo, aquele corpo ali, que constitui aquela alga macroscópica, multicelular. Beleza? Importante saber isso. Gente, a nutrição é autotrófica. Elas realizam fotossíntese, as algas. Produzem o seu próprio alimento através da energia luminosa. Beleza? Se realizam fotossíntese, elas têm cloroplasto em suas células. E no interior dos cloroplastos existe o pigmento que a gente tanto conhece, que é a clorofila. Olha para cá. E aí existe, gente, a clorofila do tipo A, ela está presente em a grande maioria das algas, e essa clorofila do tipo A, ela é a protagonista da fotossíntese. Ela geralmente está em maior quantidade. Mas existem clorofilas do tipo B, C e D, que são clorofilas acessórias, ajudam, auxiliam também na fotossíntese. Perfeito? Quando só existe o pigmento de clorofila, a alga ela é verde. Mas existem algas pardas, existem algas alaranjadas, avermelhadas, algas até douradas. Existe. E essas colorações, que na verdade aparecem como reflexo da energia luminosa, essas colorações surgem, gente, a partir de outros pigmentos, que não a clorofila. Surgem a partir de pigmentos como o caroteno e como também as xantofilas, certo? Muito cuidado, atenção no que eu vou falar agora. Uma alga avermelhada, uma alga alaranjada, ela possui esses pigmentos, mas ela também possui clorofila. Apenas nessa mistura, esses pigmentos eles predominam. E aí vai predominar a cor alaranjada ou a cor avermelhada, seja o que for. Certo? Mas a clorofila, repito, ela vai existir numa quantidade menor, onde ela não vai expressar a cor verde, beleza? No reflexo da luz, ok? Avançando para cá, olha para cá.
As algas microscópicas, que são as unicelulares, que só tem uma célula, elas fazem parte, é importante saber disso, do fitoplâncton. E o que é o fitoplâncton? Vamos relembrar. São aqueles seres microscópicos, a gente não consegue visualizar, que estão ali à mercê da movimentação da água dos oceanos, da água dos lagos, água de ambientes de água doce ou de água salgada. Perfeito? Então, aquelas microalgas, elas estão ali fazendo parte desse fitoplâncton. Estão à mercê da correnteza, certo? Da dinâmica da água. Ok? Outra característica importante falar, parede celular. A parede celular de uma célula, de uma alga, seja uma alga microscópica, unicelular ou multicelular, essa célula ela tem uma parede que é constituída de principalmente um componente celulose, que é um polissacarídeo, a gente sabe disso, certo? Mas existem, além da celulose, outros componentes. Pode existir agar, algina, carragenina, carbonato de cálcio, sílica, que é o dióxido de silício, certo? Veja a quantidade de componentes. O que é necessário saber aqui? Preciso memorizar todas essas substâncias? Humanamente impossível, gente. Eu acho que o que é necessário a gente saber é que o principal componente polissacarídeo é a celulose, e que aí você lembra da sílica, do carbonato, porque eles dão mais rigidez a essas algas, a algumas algas. E aí eles tendem a ser mais importantes por conferir essa rigidez, certo? Mas o principal é lembrar, sem dúvida, da celulose, ok? Olha para cá, quais são os principais grupos, na verdade, os principais filos dentro do reino protista? No caso, os principais grupos de algas. Quais são? As clorofícias, filo clorófita, feofícias, filo das feófitas, rodofícias, filo rodófitas, diatomáceas, bacilariófitas, euglenoides, filo euglenófita e dinoflagelados, filo dinófita. Pessoal, precisa memorizar esses aqui? Não. É melhor memorizar esses aqui. Ô Afonso, a gente vai caracterizar cada um. Gente, péssima notícia, precisamos. Mas eu bolei uma forma, gente, de pegar só palavras-chave, só características chaves marcantes de cada um desses filos, de cada um desses grupos, certo? Inclusive tem autores que colocam mais 2 grupos aqui, mas muitos desses grupos são colocados, por exemplo, dentro das clorofícias. Então vamos partir somente desses 6, já está bom demais, certo? Então a gente vai ver agora no próximo vídeo as características, repito, só as características marcantes, certo? A gente não vai descrever sobre cada um desses não, fiquem tranquilos em relação a isso, beleza? No próximo vídeo. Deem um print aí. Bora lá, pessoal, dando continuidade. Gente, não se assustem com a quantidade de informações da lousa. Eu coloquei para cada grupo desse de algas as principais características. E aí, mesmo assim, durante a explicação, eu vou destacar algumas, e aí estas que eu destacar, sem dúvida, são as que têm maior possibilidade de cair em prova, beleza? Então, você que chegou até esse momento da nossa videoaula, curte aí, gente, principalmente comenta, eu preciso saber o nível de nossas aulas, beleza? Então olha para cá, clorofícias. As clorofícias são algas verdes, certo? Elas podem ser unicelulares ou podem ser multi ou pluricelulares. E aí eu já dou destaque para uma espécie multicelular muito mencionada nas questões de prova, a espécie uva lactuca, que vocês estão vendo agora aí na tela, certo? Observem que ela parece realmente um alface, e por isso ela é chamada de alface do mar. Então esse é um exemplo que eu acho que merece destaque, beleza? Onde vivem as clorofícias? O habitat, justamente ambiente marinho, ambiente de água doce e também um ambiente terrestre, contanto que esse ambiente terrestre ele apresente umidade, ok? Uma outra característica importante desse grupo das clorofícias é a capacidade de se associar com outros seres vivos. Então olha para cá, eles
são capazes de associar, elas, melhor dizendo, essas algas, se associar com fungos, formando uma associação que nós chamamos de líquens, ou chamamos de, nesse caso aí, esse tipo de relação como sendo uma simbiose, onde ocorre troca de favores. Enquanto as algas, através da fotossíntese, produzem matéria orgânica, alimento para os fungos por sua vez, fornecem abrigo e fornecem substâncias inorgânicas, sais minerais para as algas. Então, ocorre essa troca de favores aí nessa relação, certo? Então, os líquens é muito comum formar tapetes verdes em tronco de árvores, em ambientes que haja umidade, certo? No solo, em rochas também, mas repito, no ambiente úmido, não esquece isso. E outra relação, outra associação, que no caso é um tipo de simbiose que nós chamamos de endossimbiose, endo faz a gente remeter a dentro, olha o D de dentro, e exo, o X, exossimbiose, seria uma simbiose externa, certo? Endossimbiose aqui vai ocorrer entre a alga e um quinidário, entre a alga do grupo das clorofícias, lembrando que nos líquens, e aqui também na endossimbiose, nessas associações tendem a ser algas unicelulares, certo? São clorofícias unicelulares participantes aí dessas associações. E aí nós temos as zooclorelas, esse nome estranho. Essas zooclorelas são, na verdade, algas unicelulares do grupo das clorofícias que simplesmente habitam dentro de células de um quinidário chamado hidra. A hidra é um quinidário, a gente vai aprender melhor sobre esse grupo de animais aí mais na frente, mas a hidra, ela é um animal, preste atenção aí na tela, vocês estão vendo agora, vejam que ela tem tentáculos, né, e tem esses tentáculos circundando a boca, mas vejam que elas são verdes, né? Esse quinidário, essa hidra, ela é verde. Ela é verde porque dentro das células dela está cheia de algas verdes, chamadas de zooclorelas. Então aí também ocorre uma troca de favores. Elas fornecem matéria orgânica para a hidra e a hidra fornece abrigo para elas. Então quem dá a coloração verde das hidras são justamente essas algas que habitam dentro delas. Perfeito? Olha para cá, pessoal. Segundo grupo, feofícias. Vem comigo. Poucas características das feofícias chamam a atenção. São algas pardas, todas, atenção, cuidado com essa característica. Enquanto aqui pode ser uni e pluricelular, aqui todas são multicelulares. E aí o exemplo que nós temos é uma alga parda, é uma feofícia marinha, que a maioria de vocês conhecem, que a gente chama de sargaço no popular, e o gênero também é esse próprio nome, o gênero Sargassum, certo? É aquele sargaço que a gente conhece que está ali na praia, em várias praias aqui da costa brasileira, certo? E aí, olha a foto aí, o sargaço ele tem inclusive essas bolinhas, podem ver aí na ilustração, essas bolinhas são bolhas de ar, justamente para que ele possa flutuar ali e ficar à mercê da movimentação da água. Beleza, gente? E uma outra característica é que algumas espécies aqui apresentam um aspecto petrificado, rígido, que não é o caso do sargaço, são outras espécies, por conta da presença do carbonato de cálcio. É ele que vai conferir, que vai dar essa rigidez. Ok, gente? Então bora para cá, terceiro grupo, vem comigo. Rodofícias. Pessoal, as rodofícias são algas vermelhas, algas avermelhadas. E aí, a maioria delas, não são todas, mas a maioria são multicelulares, certo? Então, quando eu falar, não esquece, a gente viu minutos atrás no início da aula, as multicelulares têm o corpo chamado de talo. Então, olha só aí um exemplo, vou colocar a figura aqui, olha só aí na tela, isso é uma alga vermelha do grupo das rodofícias. Então vocês estão vendo aí que ela parece uma planta vermelha. O talo, que corresponde todo a esse corpo dela, ele é todo ramificado e parece folhas aí. Certo, gente?
ela habita um ambiente aquático, e aqui, gente, quando eu coloco ambiente aquático, pode ser salgado e um ambiente de água doce. E um ambiente terrestre, sempre um ambiente terrestre sendo úmido. A alga precisa estar em local molhado, com umidade, se for no ambiente terrestre. Alguns também, da mesma forma que o grupo anterior, apresentam carbonato de cálcio, e aí apresentou carbonato de cálcio, tem aspecto petrificado ou rígido. Beleza? E uma característica que merece destaque, gente, olha eu aí destacando alguns pontos, é justamente essa, formação dos corais. Essas algas vermelhas, essas rodopícias, elas contribuem para a formação dos corais, principalmente as que têm aspecto rígido, que tem carbonato de cálcio. Então, se elas contribuem para a formação dos corais, sem dúvida alguma, elas têm uma importância ecológica muito, mas muito grande. Ok? Vamos para terceiro grupo, com muita calma. Vejam que é só pontos ali, características mais marcantes, que a gente está trabalhando. Vem comigo. As diatomáceas são algas mais douradas ou amarronzadas, certo? São algas que elas, inclusive, elas apresentam um fenômeno em que elas podem expressar diferentes cores, mas de uma forma geral predomina as algas com uma certa característica amarronzada ou dourada, beleza? Mas ela pode ser vista, repito, é um processo, um fenômeno que a gente chama iridescência, onde ela pode apresentar diferentes cores ali, certo? Todas elas, atenção, todas são unicelulares. É sempre importante quando vem todas aqui. Aqui, uni e multicelular. Aqui, a maioria é multicelular. Mas aqui, todas são unicelulares, são algas microscópicas. Então, falou em diatomácea, são algas invisíveis a olho nu. Você não vai no mar, você não vai num ambiente aquático ali de água doce e você vai enxergar as diatomáceas. Só se você pegar uma amostra de água, levar para o laboratório, e aí sim você vai ver todas elas lá em diferentes formatos e também apresentando diferentes cores, certo? Mas predominando essas que eu falei. O habitat é aquático, como eu acabei de falar. Existe uma característica marcante, atenção, falou em diatomácea, lembrar logo de carapaça. Elas possuem uma carapaça rica em sílica ou dióxido de silício, certo? Chamada de frústula. Esses nomes são chatinhos, gente. Pode cair em prova? Pode. Mas eu acho que o mais importante é relacionar a carapaça com as diatomáceas. A frústula é essa carapaça. E normalmente parecem duas tampas, gente. Uma célula só de uma diatomácea é como se ela possuísse duas tampas, uma simétrica à outra, colada com a outra, uma na parte superior e outra na parte inferior, certo? E aí, vocês podem ver na figura, estou colocando a figura, vou colocar aqui, certo? Várias diatomáceas aí, veja a quantidade, a variedade de formatos, e elas apresentam um aspecto até de arco-íris, em alguns casos, diferentes cores, beleza? Por conta desse fenômeno de iridescência. Mas não se preocupa em memorizar esse nome. Gente, elas compõem o fitoplâncton, então são seres unicelulares que estão ali flutuando à mercê da movimentação da água. Estão muitas vezes algumas espécies aderidas a superfícies de baleias, tartarugas, moluscos, então é muito comum outros organismos terem aderidos a eles colônias desses seres unicelulares, todos ali impregnados. Perfeito? Acúmulo de carapaças, de novo, falou em diatomácea, fala-se em carapaças. Esse acúmulo de carapaças forma geralmente no fundo desses ambientes aquáticos, no fundo do mar, por exemplo, camadas e mais camadas de carapaças, que nós chamamos essas camadas de diatomito ou terra de diatomácea, perdão. Beleza? Então, quando falar em diatomito ou terra de diatomáceas, nada mais é do que esse acúmulo ao longo do tempo, formando camadas sucessivas, certo? De carapaças contendo principalmente sílica. Beleza? Ok, gente? Espero que não esteja indo rápido demais. Qualquer coisa, volta o vídeo aí e vai reforçando, revisitando o assunto. Vem comigo. Grupo dos euglenoides. Gente, esse grupo
são grupos de algas verdes, a grande maioria, são, atenção, livre-natantes, então é diferente, olha, não fazem parte do fitoplâncton a mercê ali da correnteza, eles têm natação própria, locomoção própria, justamente porque eles apresentam dois flagelos. Cuidado, desses dois flagelos, um é atrofiado e um flagelo é maior. Esse flagelo maior vai ser o responsável pela locomoção, certo? Então vou também colocar a foto aí, vejam logo agora aí na ilustração o flagelo maior. O flagelo menor ele não vai ser ativo na locomoção. Observe aí nessa ilustração, nessa figura que eu estou colocando, o ocelo, ou estigma, que é como se fosse um olho rudimentar. É uma estrutura sensorial aí, gente, que tem a função de perceber a presença de luz no ambiente. Então, onde tem luz, a tendência é esse ocelo captar que nessa direção aqui, por exemplo, tem luz, então ela vai lá em direção à luz. Através do seu flagelo, ela se locomove e vai em direção à luz. E lá, no ambiente claro, próximo da luz, ela vai realizar a fotossíntese, porque elas apresentam cloroplastos. Muito embora tem espécies que não possuem cloroplastos. Atenção aí, certo? Que é o que eu vou colocar aqui, ó. Alguns são autótrofos, quando o ambiente tem luz, o ocelo vai lá no ambiente onde tem luz e lá ocorre a fotossíntese, mas tem outros euglenoides que habitam ambientes muito escuros, onde não há luz. Não havendo luz, eles conseguem se alimentar de partículas orgânicas em suspensão na água, certo? Então veja que é uma nutrição ambígua, gente. Tem esses dois tipos de nutrições aí, de nutrição, perdão. Beleza? Muita atenção nisso. Ô Afonso, então, os que são autótrofos possuem cloroplastos. Os que vivem no escuro, que são heterótrofos, não possuem exatamente. Então, euglenoides, né? Muitos vão possuir, algumas espécies vão possuir cloroplasto, vão ser verdes, e outros não vão possuir cloroplastos, vão apresentar outras cores. Ok, gente? E mais um ponto que eu não falei, eles apresentam vacúolo contrátil. Por quê? Normalmente eles habitam ambientes muito comuns de água doce, e aí, por osmose, a tendência é haver uma entrada excessiva de água. Então essa água tem que ser eliminada de dentro da célula lá da alga, do euglenoide, certo? Muito cuidado, gente, nessas algas que possuem flagelos, porque ela parece protozoários, certo? Muito cuidado com isso. Vamos para frente, pessoal. Próximo tópico, dinoflagelados. Dinoflagelados envolve aquelas algas que podem ser avermelhadas e normalmente esverdeadas. Pessoal, atenção também muito cobrada em prova esse grupo. E eu vou destacar quais pontos são mais importantes aqui. A maioria são de ambientes marinhos. A locomoção ocorre por rodopios. Então, olha esse dinoflagelado que eu vou colocar aqui para vocês. Deve já estar aparecendo aí na tela. Esse dinoflagelado, ele apresenta flagelos, certo? 2 flagelos, mas esses flagelos não atuam muito na locomoção, então ele tende a ficar rodopiando de acordo com a movimentação da água, certo? Por isso que eles são também, não está aqui, mas eles também fazem parte do fitoplâncton. Se puderem, adicionem aí nas anotações de vocês, certo? Então o flagelo aí não é muito participativo, repito, na locomoção desses dinoflagelados. Então observem aí na ilustração um exemplo de um dinoflagelado, principalmente esse que vocês estão vendo aí, é o Noctiluca sp, dessa espécie aí, do gênero Noctiluca. Gente, essa espécie, ela está, é interessante, envolvida no fenômeno de bioluminescência. E aí, observem aí a bioluminescência, por exemplo, nessa foto, azul, geralmente é azulada, mas pode ser esverdeada também. E essa bioluminescência nada mais é do que moléculas de luciferina, uma substância que existe nesses dinoflagelados, nesse Noctiluca. Essa luciferina, ela sofre a ação do oxigênio e de uma enzima chamada luciferase, e aí esse conjunto de reações vai fazer com que ocorra a emissão dessas luzes.
É muito comum as pessoas onde ocorre esse fenômeno, inclusive, mexer na terra molhada, sacudir a terra molhada e aparecer aquele verde ali, aquela bioluminescência esverdeada ou então azulada, certo? Como eu coloquei aí na ilustração que está aparecendo na tela de vocês. E isso é um fenômeno, a bioluminescência, e o outro fenômeno é a maré vermelha, né, que a gente teve recentemente, inclusive aqui onde eu moro, em Recife. Né? Na verdade, não só em Recife, mas no litoral Porto de Galinhas, litoral aqui vizinho nosso, Carneiros e outros mais. Gente, a maré vermelha é o excesso da população justamente desses organismos. Então eles se multiplicam devido à presença de matéria orgânica na água ou então à temperatura ideal para eles se reproduzirem, e aí vira uma superpopulação, ocorre um certo desequilíbrio e formam-se manchas avermelhadas. Cuidado com essas manchas avermelhadas, elas causam uma série de problemas na saúde das pessoas, certo? Mesmo você não entrando na água, basta você ficar na areia, como aconteceu aqui, as pessoas na praia, sem entrar na água, no mar, e mesmo assim, elas só em respirar, as toxinas que são liberadas ali desses dinoflagelados, foi suficiente para essas pessoas terem que ser hospitalizadas. Mas graças a Deus não houve óbito, apenas sintomas aí que foram controlados depois. Beleza, gente? Então eu chamo a atenção, destaque aqui, quando falamos em dinoflagelados, justamente nos dois fenômenos de bioluminescência, e essa espécie, repito, Noctiluca, ela é muito citada nas questões, e também o fenômeno da maré vermelha. Então, muito cobrado nas provas, beleza? A carapaça também existe aqui da mesma forma que na diatomácea, mas a carapaça aqui ela tem sílica, mas também tem celulose. E o nome dela é lórica. Estou sendo bem detalhista, vocês sabem como é que eu sou bem minucioso. Então, esses nomes chatinhos eu não deixo de colocar, gente. Eu estou sempre colocando aí, certo? Para vocês. Um outro ponto para a gente finalizar essa parte dos dinoflagelados é que eles também têm capacidades de se associar a outros seres vivos. Então a gente destaca aqui a endossimbiose que ocorre deles com moluscos, com outras algas, com outros animais marinhos principalmente, certo? E aí essas algas, esses dinoflagelados que se associam com outros animais, eles são chamados de zooxantelas. Cuidado, falou em zooxantelas, isso é muito comum também na prova, associa a dinoflagelados. Falou em zooclorelas, é fácil, gente, você associa o grupo das clorofícias. Cuidado para não confundir isso. Beleza, pessoal? E sempre lembrar, gente, ó, começou com zoo remete a animais, zoológicos, chantelas, associação com animais, certo? Apenas memorizar que chantelas, dinoflagelados, clorelas, começa com clorofícies. Beleza, pessoal? Estudem, revisem essa aula, principalmente atentos aos destaques, às características marcantes que eu mencionei durante a explicação. Quem gosta de print, aproveita agora.